Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. É com alegria que nós iniciamos o programa Oração ao Pai das Misericórdias, nesse dia em que a Igreja celebra a dedicação da Basílica de São João do Latrão. A Basílica de São João do Latrão, que está em Roma, é a catedral do Bispo de Roma, portanto, a catedral do Papa. E hoje nós, ao celebrarmos esta festa da dedicação da Basílica de São João do Latrão, rezamos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Que Deus o abençoe, que Deus o ilumine, que Deus o fortaleça na sua missão tão importante como sucessor do apóstolo São Pedro. Ele, o Papa, que tem a missão de nos confirmar na fé, no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado, a fé em Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Eu tive a graça de conhecer a Basílica de São João do Latrão e quando se fala de João, nós temos presente tanto São João Batista, o precursor do Messias, como também a figura importante do apóstolo e evangelista São João. Sim, portanto, nós invocamos a intercessão destes santos, João Batista e João Evangelista, para que possamos ser fiéis à graça de Deus. Filhos e filhas do Pai das Misericórdias, para nós meditarmos a palavra de Deus nesse dia da festa da dedicação da Basílica de São João do Latrão, vamos tomar o Evangelho do dia, que é João capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 22. João capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Que coisa linda, irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia em que a Igreja celebra a festa da dedicação da Basílica de São João do Latrão. Em primeiro lugar, por causa do mistério do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, é importante ter presente o valor da dignidade de toda e qualquer pessoa humana. É verdade. Por isso que a Igreja, ela é muito coerente quando, por exemplo, entra em defesa dos nascituros. Quando a Igreja, por sua atitude profética, denuncia o mal, o pecado do aborto, desta atitude de matar as crianças que estão sendo gestadas no ventre de suas mães. Justamente por quê? Porque no mistério do Cristo ressuscitado,
o corpo humano e, portanto, a pessoa humana ganhou um valor maravilhoso. A dignidade de toda e qualquer pessoa humana ganhou um valor maravilhoso. E, portanto, devemos também nós ter presente esse valor para respeitar nosso corpo, respeitar nossa saúde, respeitar também o outro, a dignidade do outro, do nosso semelhante. Depois, pelo fato de sermos templos do Espírito de Deus, pela graça do batismo, o nosso corpo se tornou templo do Espírito Santo. Portanto, como nós devemos também respeitar este templo que é o Espírito Santo, que sou eu, que é você. Depois, Jesus teve essa atitude de expulsar do templo de Jerusalém aqueles que infelizmente não cuidavam, não tratavam o templo como lugar de oração, lugar também da presença e da manifestação de Deus. Por isso, Jesus teve essa atitude de expulsar os vendilhões do templo, dizendo exatamente isso: não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio. Irmãos e irmãs, pelo batismo nós nos tornamos membros da igreja e não podemos também transformar a igreja em lugar de pecado, em lugar de injustiças, em lugar de imoralidades. Também devemos, não apenas quando entramos na igreja, guardar o silêncio, respeitar a casa de Deus como casa de oração, mas também ter presente que nós somos membros vivos da igreja e, portanto, não devemos contaminá-la com os nossos pecados. Pelo contrário, na busca de realizar a vocação à santidade, que também nós possamos contribuir com o esplendor da santidade de Cristo na santidade da igreja. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que os vossos filhos e filhas vos apresentam. Abençoai, sobretudo, esta água que eles vos apresentam, para que este sacramental nos ajude a viver com mais entusiasmo o compromisso batismal. E sobre vós, irmãos e irmãs, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.